It, bem-vindos a Derry, tá chegando e a gente tá fazendo um esquenta aqui no canal pra série. Então vamos relembrar a história de 2017. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já deixa o like no vídeo agora no comecinho, porque isso ajuda bastante. E olha, comenta aí embaixo qualquer coisa, de repente até mesmo a sua cena favorita de It de 2017, que a gente quer saber. Confere também nosso Instagram, porque lá a gente sempre deixa vocês por dentro do mundo do cinema. O filme começa em outubro de 1988, naquele clima chuvoso e meio melancólico típico da cidade de Derry, que fica em Maine. Então a gente conhece o George, um menininho de 6 anos, e seu irmão mais velho, Bill, faz um barquinho de papel pra ele e ele vai brincar na rua com esse barquinho. Ele solta o barquinho pela correnteza da água e sai correndo pra acompanhar enquanto ele navega pela água da chuva. Pelo menos na minha cultura, isso não é típico, brincar de barquinho no negócio. Não, tipo, eles fazem isso lá. Criança não sai nem na chuva, não faz nem sentido isso. A mãe fala, vai ficar doente. Minha mãe só deixava vai ficar na chuva quando era pra pegar a sopa do varal. É o Stephen King. É o King. Que a gente tá reclamando da história dele. Mas aí, meus amigos, o barquinho cai dentro da boca de um bueiro e é nesse momento que a gente conhece o Pennywise. É a primeira vez que vemos o palhaço e, gente, ele é assustador. Oi, George. Que porra é essa? Ô, Bianca, dá pra atuar? É o melhor que a gente pode fazer? Pennywise conversa com o George tentando convencer ele a chegar mais perto. Só que quando o George estende a mão pra pegar o barquinho, Pennywise arranca o braço do menino, puxa ele pro esgoto e o menino desaparece. Aí a história dá um salto no tempo pra junho de 1989, numa escola que tá prestes a entrar nas férias de verão. É aqui que começamos a conhecer os meninos que mais tarde farão parte de um grupo chamado Clube dos Perdedores. Ou otários. Ou otários. Você que escolhe. Prefiro otário. Ah, eu também gosto mais de otários. Mais legal. Mas a galera fala mais perdedores mesmo. É? É que é losers, né? Aí é perdedores mesmo. Mas eu gosto mais dos otários. É que aqui seria mais isso, né? É, aqui seria mais otários mesmo. Eu faria parte desse grupo. Eu também. Bom, esse grupo é formado por crianças excluídas, cada uma com seus próprios problemas que acabam se unindo. Eles são Bill, Rich, Ed, Stanley, Ben, Beverly e Mike. Bill ainda tá profundamente abalado pelo desaparecimento do seu irmão George, ele tá obcecado pelos bueiros da cidade para descobrir o paradeiro do irmão. Já Beverly, a única menina do grupo, lida com um bullying pesado na escola e um pai abusivo em casa. Ela é forte, mas a tensão e o medo do dia a dia estão sempre ali. Temos também o Rich, que é o engraçadinho da turma, onde tá sempre fazendo piada ali, sem noção, principalmente quando tá todo mundo morrendo de medo, né? Outro personagem também é o Ed, que é o hipocondríaco da turma, né? E ele tem uma mãe ali super protetora que tá sempre ali exagerando nas doenças do menino, né? Já o Stanley é o cético, racional, aquele que sempre tenta manter a cabeça fria mesmo diante do perigo. O Ben é o garoto novo, ele é inteligente, nerd e já se apaixona pela Beverly à primeira vista. E por último temos o Mike, o garoto que além de lidar com o bullying na escola, ele também enfrenta o racismo e também, né, tem traumas por causa da perda dos pais. Logo de cara o filme já nos mostra duas coisas importantes. A primeira é que a própria cidade de Derry já sabe que tem alguma coisa estranha rolando, até porque eles têm um toque de recolher, e também a gente vê uma mãe ali esperando a sua filha que desapareceu. Ou seja, a gente vê que os desaparecimentos já estão acontecendo na cidade, mas a gente vê que as pessoas não estão falando muito sobre isso. E aqui a gente percebe que não demora muito para essas crianças sentirem a presença do palhaço. Cada uma ali começa a ver coisas que não são reais. Ou pelo menos parece que não são, né? E é aí que a gente entende que o Pennywise não é só um palhaço, ele é algo muito maior. Ele aparece da forma que quiser, se transformando justamente naquilo que mais assusta cada um. É o começo do pior pesadelo. Pra vocês terem ideia dessa maluquice, o Mike vê um lugar pegando fogo com várias pessoas dentro. O Stanley se depara com uma mulher saindo de dentro de um quadro, que é um quadro que ele já achava estranho, e a mulher ganha vida na frente dele. E o Ben vê um balão vermelho, sempre ele, o aviso de que a coisa tá perto. E depois dá de cara com um soldado sem cabeça. Uma visão grotesca que parece ter saído de dentro dos livros que ele tá lendo sobre a cidade de Derry, e aí o soldado logo se transforma no palhaço. E lembrando que até esse ponto o Clube dos Perdedores nem se conhece muito bem direito, porém o destino dá um jeito de unir todos eles. Em um dos dias de busca, Bill, Stanley, Ed e Rich estão nos esgotos indo atrás de pistas sobre os desaparecimentos que estão acontecendo ali na cidade, e enquanto isso, Ben tá sendo perseguido pelos valentões da escola, que é justamente aquele grupo que ficava atormentando todo mundo ali. E é nessa fuga que os caminhos
deles começam a se cruzar, até porque os meninos veem o Ben ali todo ferido, né, depois de ter sido perseguido pelos valentões, e acabam ajudando ele, sem perceber que aquilo iria unir todos eles. Logo depois eles encontram a Beverly na farmácia e ela ajuda o grupo com os curativos para os machucados do Ben, e ela também acaba se aproximando deles. O Bill, encantado pela Beverly, acaba convidando ela para sair com os meninos no dia seguinte e ela acaba topando. E é assim que o Clube dos Perdedores começa a crescer e se formar, isso porque, né, é um grupo de crianças que estão ali unidas pelo mesmo motivo, o de não se encaixar. O Ben é o novato do grupo e ele é o mais estudioso que se interessa pela história da cidade de Derry. Ele passa o tempo na biblioteca recortando jornais e pegando as notícias. E é por causa disso que os meninos acabam descobrindo várias coisas sombrias que mais pra frente vai ajudar eles nos mistérios. Porque se tem uma coisa que tem mistério é a cidade de Derry. Nesse dia eles mexem na mochila do Ben e acham recortes sobre tragédias antigas. E é ali que o grupo vê pela primeira vez a história do incêndio do Black Spot. Um clube que foi queimado com várias pessoas pretas dentro. E o mais bizarro é que todas essas tragédias que acontecem parecem ser do mesmo jeito, com mortes, desaparecimentos e sem alguém ali que causou tudo aquilo. E eu tô louca pra ver isso na série Welcome to Derry. Quero ver como que ele tá envolvido nessa história. Como que ele fez tudo isso, né? Ele arquitetou. Ben explica que Derry é diferente. Ele fala que proporcionalmente Derry tem muito mais desaparecimentos do que qualquer outro lugar. E aí é maravilhoso, porque em vez dos meninos ficarem assustados, eles querem saber mais sobre aquilo. Então eles vão pra casa do Ben pra descobrir mais sobre esses desaparecimentos misteriosos que estão acontecendo novamente. E aí ele conta também uma história bizarra, que 91 pessoas participaram da fundação de Derry e pouco tempo depois todas as pessoas do acampamento simplesmente desapareceram. A única pista que foi encontrada foi roupas com sangue que dava até um poço. E é nesse momento que eles percebem que o problema de Derry acontece há muitos anos já. E o Bill, ele se interessa muito em descobrir onde que fica esse poço. E ainda nesse mesmo dia, o Ed tá voltando pra casa e ele acaba passando por uma casa sinistra que fica ali em Derry. É uma casa toda podre, com janelas rangendo, porta tudo cagada. E é ali que o Pennywise aparece de novo. Primeiro ele surge disfarçado, brincando com medo do Ed de ficar doente. A criatura que aparece é um leproso, que é uma coisa toda nojenta ali, toda deformada, toda podre, e começa a perseguir o Ed enquanto o menino sai correndo gritando desesperado. Até que o monstro se transforma no Pennywise, o palhaço, que estende a mão e solta aquele convite macabro. Deixa o like no vídeo. Brincadeira. Mas ele solta aquela frase icônica que é: vem Ed, você também pode flutuar. E aí o garoto sai correndo, né? Porque Deus que me livre, um palhaço aparece me falando isso? Vem flutuar. Você tá maluco? Ah, eu ia. Ô, Vitória! Logo depois disso a gente vai pra Beverly e aí o terror muda de tom. Ela chega em casa, entra no banheiro e pega uma cartinha que o Ben tinha deixado pra ela. Super fofa, toda romântica, dizendo coisas lindas, tipo poesia mesmo. Só que o momento fofo dura pouco, porque ela começa a ouvir vozes vindo do ralo da pia. São vozes infantis sussurrando coisas como: a gente flutua aqui embaixo. E bom, vocês já sabem quem é, né? Beverly, meio sem noção, fica chegando cada vez mais perto do ralo da pia pra tentar entender o que tá acontecendo. Então ela pega uma fita métrica pra medir até onde aquele ralo vai. E é nesse momento que começam a sair cabelos de dentro da pia, que poderia ser da Samara, mas não é. A cena é o puro caos, o ralo jorra sangue pra tudo quanto é lado, espirrando nas paredes, no teto, nela, no banheiro inteiro, e fica tudo totalmente vermelho, grotesco. Eu tive que pôr essa cena em preto e branco. É muito sangue, Se o YouTube ver isso, menina, nossa cabeça vai rolar. Que demais! E aí o pai dela entra ali e pergunta o que tá acontecendo. E a parte mais bizarra é que ele não consegue ver o que ela tá vendo. Ele vê o banheiro totalmente limpo. E é nesse momento que a gente percebe que o Pennywise manipula pra que ela veja apenas o que ele quer que ela veja. E pra fechar essa sequência de sustos, vem o Bill. Ele acorda de madrugada com gotas d'água caindo do teto no seu rosto. O menino levanta, vai até o quarto do George e o vazio já fala por si. É pesado. Ele se emociona, chora, mas aí ele ouve um barulho. Ele segue o som até a cozinha e é aí que ele vê o seu irmão correndo em direção ao porão. Quando ele desce pro porão, o lugar tá alagado. No meio da água, George tá lá. Ele pede desculpa e solta o clássico: a gente flutua aqui embaixo. Mas a gente sabe que não é o George, e sim o Pennywise controlando tudo. O pequeno George muda totalmente a sua aparência até que o palhaço surge com aquele olhar doido e o sorriso medonho e corre em direção ao Bill de um jeito completamente insano. Ai, eu amo essa cena. Essa cena, ele corre assim, eu amo. Ele fez assim. Caraca, você que fez ele? Eu que fiz. Você é o Bill? Eu sou o Bill. Ah. Eu sou, sabe, prima de quarto grau? Ah. É esse.
No dia seguinte, os meninos vão visitar a Beverly, que tá visivelmente abalada. E assim que eles chegam, ela fala que precisa mostrar uma coisa pra eles. Ela leva eles até o banheiro e pronto. O cenário é puro terror. Será que isso aqui sai com veja? Acho que só com exorcismo. Ai, gente, tá longa, né? É isso. Tá aparecendo? Tá aparecendo meu coquinho? Tá, né? Pronto. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, princesa, Senão o coque cai. O banheiro ainda tá completamente tomado por sangue, do chão ao teto, aquele mesmo sangue que o pai dela disse que não via. E a reação dos garotos é maravilhosa, porque, diferente do pai da Beverly, eles conseguem ver. E assim, cada um deles já teve ali uma interação com o palhaço, porém eles ainda não conversaram sobre isso, então nenhum deles sabe que o outro também tá passando pela mesma situação. Depois disso, eles decidem limpar o banheiro. O filme mostra isso como um momento de união, sabe? Tipo, ok, a gente vai ter que enfrentar isso juntos. Durante a faxina, o Bill e a Beverly começam a conversar e aí surge um clima entre eles e o Ben, coitado, fica só observando a distância. E pra piorar, a Beverly acha que aquele bilhetinho que ela recebeu era do Bill e não do Ben. Então assim, coitado do Ben, né? O coração dele se desfazendo, coitado. E o momento acaba com o Bill dizendo pra Beverly que se ela aceitar andar com eles, ela vai ser uma perdedora também. E ela acaba aceitando o título. E assim, é muito fofa essa cena, mas eu falei de um jeito bem esquisito que parece que... Tipo assim, você quer ser perdedora? Ah, eu quero. Babaca? Você quer ser babaca? Quero. Então anda comigo. Ai, tá bom. Ah, é tipo isso, só que legal. Faxina feita, romance em dia, o grupo sai da casa da Beverly e o clima muda completamente. Todos do grupo começam a contar finalmente o que viram e o que sentiram, e todos ali têm algo em comum. Todos eles viram o palhaço Pennywise. Mas antes que consigam entender o que tá acontecendo, eles ouvem gritos vindo do mato. É o Mike sendo atacado pelos valentões de Derry. E claro, o clube não pensa duas vezes, eles correm pra ajudar o garoto. A gente não falou muito bem do Henry até agora, né? Ele é o valentão que tava lá perseguindo o Ben, e aqui ele também tá perseguindo o Mike. Ele persegue todo mundo, né? Ele é um grande e um chato. E o amigo dele, o Patrick, é um dos meninos que acaba desaparecendo na cidade. E inclusive a cena do Patrick é muito boa, porque ele tá ali no esgoto, né? Ele vai atrás, acho que ele tá perseguindo o Ben, não é? Uhum. E aí ele entra lá achando que o Ben tava lá dentro, só que não, ele acaba se deparando com o Pennywise e a morte é muito boa. Bom, mas voltando pra cena em que a gente tava, começa uma batalha de pedras épica e caótica entre os perdedores e os babaca. E aqui, mais uma vez, eles percebem que juntos eles são fortes pra caramba. Isso porque eles conseguem derrotar os babaca ali que fica fazendo bullying com todo mundo. Depois da briga, enquanto a galera tá olhando os cartazes dos desaparecidos da cidade, o Ben fala que pelas suas anotações e suas teorias, percebeu um padrão. Ele fala da explosão da siderúrgica em 1908, da gangue Bradley em 1935, do Black Spot em 1962 e agora o ciclo voltou. O que significa que o que quer que esteja atacando Derry tá de volta. E aí o grupo fica... Tá, pera, então tem alguma coisa que chega aqui, mata um monte de gente e desaparece e volta depois de 27 anos? E é exatamente isso, só que eles não sabem o que é essa coisa. O Mike então conta que também vê coisas. Ele também conta que lembra do avô dizendo que Derry é amaldiçoado, que tudo que tem de ruim acontece ali e que esse mal se alimenta das pessoas. É, isso é muito importante porque em It, Bem-vindos a Derry, a gente vai ver a história do pai do Mike e do avô do Mike, né? Vai ser o centro ali da história. Até porque a primeira temporada vai se passar em 1962, quando o pai do Mike ainda era criança. Inclusive, tiveram algumas cenas exclusivas que foram assistidas por algumas pessoas nesse último final de semana. E essas pessoas vieram na internet e contaram sobre essas cenas. Então, se você quiser saber sobre elas, amanhã sai um shorts nosso contando um pouco sobre isso. Bom, enquanto o Mike conta tudo isso, a gente descobre que ele estava presente no incêndio da casa que ele viu em sua visão. Ele acabou conseguindo escapar, mas os pais dele não tiveram a mesma sorte. E é assim, é muito triste ver nesse momento o quanto que ele carrega esse trauma. Bom, mas depois disso, todos eles estão ali com o objetivo de pesquisar e entender o que está acontecendo. Então eles vão até a casa do Bill e lá eles ligam o retroprojetor para ver como que o mapa de Derry se conecta. E aí vem a descoberta, todos os acidentes e desaparecimentos, o incêndio do Black Spot, o sumiço de George, a siderúrgica, todos eles estão ligados pelo sistema do esgoto. E sabe aonde todos esses canos levam? Exatamente para aquela casa assustadora onde o Ed viu um leproso, né? Ou seja, é lá que a coisa mora. Enquanto as crianças estão ali analisando o mapa de Derry, o retroprojetor começa a dar de louco, começam a aparecer várias imagens e as crianças ficam ali sem entender nada. Até que a imagem para numa foto do palhaço e de repente ele se mexe.
Pennywise sai da tela gigante, invadindo o espaço deles. É uma das cenas mais bizarras e assustadoras do filme, e eu preciso falar que essa é a minha cena favorita de tudo desse universo, porque eu só me lembro da minha cara quando eu tava no cinema e eu vi isso. É algo que eu acho muito bizarro, obviamente, né, tem muito CGI, é muito falso, mas eu gosto muito, eu acho que, tipo, me tira da minha realidade, sabe? É uma coisa tão anormal que eu acho que meu cérebro não entende. Bom, mas aí eles entram em desespero, acabam chutando o retroprojetor pra se livrar daquilo, né? E não adianta, até que eles decidem abrir a porta da garagem e aí aquilo some de vez. E como agora eles sabem onde a coisa pode estar, Bill, mais determinado que todos, decide ir até a casa assustadora porque ele acredita que o George pode estar lá. O grupo tenta impedir ele, mas não adianta nada. E aí todo mundo decide ir pra casa assustadora, porque né, se é pra morrer um, vai morrer todo mundo junto. A casa é um pesadelo, fedorenta, toda destruída e com aquele clima pesado de filme de terror. E aí, como não podia faltar, o Pennywise começa a agir. Assim que o Rich pisa na casa, ele vê um cartaz com o rosto dele escrito desaparecido. Ele entra em pânico, mas logo ele consegue entender que é o Pennywise entrando dentro da cabeça dele. O palhaço atrai os três pro andar de cima e lá eles veem uma das meninas desaparecidas, a Bethany. E aí a coisa começa a ficar doida. Tudo é bom nesse filme, que droga! Os três acabam se separando. O Ed começa a ver a casa se desmoronando e aí aparece aquele leproso de novo, até que ele cai pro andar de baixo e fica lá todo cagado, todo machucado. Nossa, menino, o braço dele dá uma aflição, né? Tadinho. E quando o Rich põe no lugar, que depois fica um calombo assim, ó. Ai, que aflição. Enquanto isso, Rich se depara com um quarto cheio de palhaços. E claro, logo Pennywise surge de um caixão indo pra cima dele. Mas Rich consegue fugir e se encontrar com o Bill. Mas a loucura não para por aí. Ed, que tá no andar de baixo, percebe que o Pennywise tá saindo de dentro da geladeira. Quando Rich e Bill chegam até ele, o palhaço avança pra atacar e o resto do grupo que tá lá fora entra pra ajudar. Beverly é rápida e enfia uma lança na cara do Pennywise, mas ele ainda continua atacando todo mundo. De repente, quando o grupo tá lá todo corajoso pra enfrentar o palhaço, ele some e vai direto pro poço do porão da casa e Bill percebe exatamente pra onde ele foi. E depois desse momento bizarro, Bill diz que sabe onde é o poço, então eles podem voltar pra lá pra investigar melhor. E aí, claro que começa aquela discussão do grupo pra ver se eles realmente vão voltar pra aquela casa onde tem aquele palhaço maluco. E é aí que a Beverly percebe que o que enfraqueceu o palhaço foi justamente a união deles, e que não é pra eles ficarem brigando, porque isso vai fazer com que o palhaço fique mais forte. Mas mesmo assim eles acabam se separando e vivendo a sua vida normalmente. Enquanto o clube dos perdedores está separado, Pennywise resolve brincar com outro alvo, o Henry. Tudo começa quando o Henry vê um balão vermelho flutuando por aí, e aí parece que o Pennywise entra na cabeça dele. Isso faz com que ele pegue a faca que ele havia perdido e vá até seu pai, que está tirando um cochilo na sala. E sem pensar duas vezes, mata o próprio pai. Sim, o garoto já era cruel, mas agora o Pennywise transformou ele num verdadeiro monstro. Bom, mas aí voltamos pra Beverly. A relação dela com o pai é horrível, mas aqui chega no limite, porque ele tenta algo com ela, mas ela consegue se defender. Só que o alívio dura pouco. O Pennywise aparece logo em seguida e leva ela. O grupo vai até a casa e lá eles vão até o porão, né? Até porque eles sabem que lá é o local onde o Pennywise está, até porque o Bill viu isso antes. Lá eles são atacados pelo Henry, mas logo conseguem se livrar dele. Enquanto isso, a Beverly acorda lá no fundo do poço e é nesse momento que a gente descobre onde o Pennywise mora. O covil dele é bizarro, uma pilha gigante de objetos, brinquedos, roupas, coisas de vítimas e ao redor disso, corpos flutuando, presos no ar como se tivessem virado bonecos. E é claro, o Pennywise aparece e a Beverly, mesmo com medo, consegue encarar ele. Só que aí vem uma cena perturbadora, porque ele começa a abrir a boca dele e vem uma luz lá de dentro e ele tem milhares de dentes. Menina, minha tripofobia ataca de um jeito. Gente, a boca dele é de um jacaré assim. Senhor amado, não quero mais. E a Beverly, ela fica hipnotizada como se ela estivesse sendo possuída e ela começa a flutuar junto com os outros corpos que estão ali. Como não ficar possuída, né, também? Depois de você ver uma boca desse tamanho. Não, eu possuída não ficaria, eu ia morrer porque eu tenho tripofobia, eu não posso ver furo. Menina, eu não consigo ver coisas juntinhas assim pequenas, me dá desespero. Eu não vou pôr nem essa cena aí porque eu não vou editar isso. Quando o grupo todo desce no poço, é o caos total. O Stanley é o primeiro a ser pego pelo Pennywise, que agora tá na forma daquela mulher horrorosa do quadro, o maior medo dele. Ela gruda no menino e começa a sugar a cabeça dele, é uma cena bizarra, mas aí o grupo consegue chegar a tempo pra salvar o Stanley. Ele também fica com os furinhos no rosto, viu? Ele fica, não, nem percebi. Ai, é muito difícil pra mim, viu? Sabe quando aparece, tripofobia, eu sei que vai ter foto embaixo. Eu clico e tem, aí eu fico, não!
Aí o palhaço muda de tática, ele tenta chamar a atenção do Bill fazendo o George aparecer pra ele e claro que ele cai nessa. Mas o resto do grupo logo percebe e corre atrás do Bill. Bill acaba encontrando Beverly flutuando com as outras vítimas, mas ele mal para pra olhar porque ele tá obcecado com o George. Logo em seguida o grupo chega e vê a Beverly flutuando lá no ar e eles tentam puxar ela pra baixo. Puxar pra cima não dá, né? É, isso aí não vai dar pra fazer. A menina tá lá totalmente fora de si, parecendo hipnotizada. Até que o Ben chega, mete aquele beijão nela e pronto. Eu amo, né? Nossa bela adormecida. Amo. O Bill finalmente encara o irmão e ali a gente vê que ele sabe que ele não é o George. Bill vai na cara e na coragem, atira na cabeça do menino e o corpo dele cai no chão e começa a se contorcer de uma maneira bizarra até que ele se transforma no Pennywise. O palhaço vai pra cima de todo mundo, porém, todo mundo também vai pra cima do palhaço. Que ali ninguém tá de brincadeira. É guerra, é guerra. Ali eles assumiram que eles vão derrotar aquele palhaço do cacete. É gritaria, soco, coragem e muito medo ao mesmo tempo. A batalha final do Clube dos Perdedores contra o Pennywise finalmente começa. E como a gente disse, o Pennywise ele não é só um palhaço, né? Ele é um ser que se transforma em várias coisas. E é nesse momento que a gente vê ele se transformando em muitas coisas e é bizarro. Bizarro. O que é essa coisa? A coisa. Enquanto eles lutam, ele muda de forma o tempo todo. Vira monstro, vira pesadelo, vira tudo. Só que nesse momento as crianças percebem que se elas mostrarem que elas têm medo dele, ele vai continuar tendo poder. Então elas falam, eu não tenho mais medo de você. Como se o medo fosse assim, né? Tira o medo. Não tenho mais medo agora. Mas funciona, porque dá pra ver o palhaço enfraquecendo de verdade. Ele começa a rachar, o rosto dele começa a se abrir e ele despenca pro fundo do poço, desaparecendo na escuridão. Logo depois disso, a gente vê as crianças que estavam flutuando descendo uma por uma. E aí nós temos um salto no tempo, que a gente vai pra setembro e a gente vê a Beverly falando que enquanto ela tava flutuando, ela lembra de algumas coisas. Ela acabou vendo eles, todos eles ali, só que mais velhos. Ou seja, isso deixa claro pra gente que no futuro eles vão ter que se reunir de novo. E aí vem o momento mais simbólico do filme. O Bill pede pra todos fazerem uma jura. Se o Pennywise não estiver realmente morto e se um dia ele voltar, eles também vão voltar pra Derry pra acabar com ele de vez. Depois disso, cada um segue seu caminho, menos Bill e a Beverly que ainda estão naquele climinha. Beverly fala que vai se mudar pra Portland, mas confessa que nunca se sentiu uma perdedora como eles e isso é muito fofo. Ela começa a ir embora, mas o Bill vai atrás dela e mete o beijão nela. Ó, dois beijou ela. E assim termina It, a Coisa de 2017, com o grupo unido e aquela sensação de vitória, mas também aquele silêncio de que o mal pode voltar a qualquer minuto. E se você gostou desse vídeo, saibam que na sexta-feira vai sair a história completa do segundo filme, então se inscreve pra não perder. Um beijo e até sexta. Tchau!